out for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Aconteceu justamente aquilo que vocês já devem ter visto em algumas redes sociais, um terremoto de 5,7 graus, 5,7 pontos de magnitude na escala Richter, sacudiu hoje pela manhã a cidade de Salt Lake City por volta das 7:09 da manhã. Around here, they're still worried about freaking earthquake. Earthquake back and forth Holy cow. about it and telling us We're in the middle of an earthquake, Tony. This is a lot for them to really handle. Again, Oh my this God. is impacting 1,000. Oh, are you guys okay? Oh my gosh. Are you guys okay? We are, oh my gosh. Just We're hanging on. Por exemplo, as emissoras de televisão que estavam no ar com transmissão de programas de lá, da rede, acabaram cortando a programação. In the feed room. The lights have been shaking. Our brick pillars have been shaking. You okay, Lindsay? A icônica estátua do Anjo Moroni, situada no alto do Templo Mórmon de Salt Lake City, perdeu sua trombeta no terremoto que atingiu a cidade na última quarta-feira. Segundo os Mormons, um anjo chamado Moroni apareceu a Joseph Smith e lhe contou sobre a existência de um antigo registro gravado sobre placas, que deu origem ao Livro dos Mormons. Moroni, o último guardião dos registros antigos a escrever seus ensinamentos nas placas, apareceu em diversas ocasiões a fim de orientar e instruir Joseph até que ele obtivesse as placas e as traduzisse. As visitas de Moroni foram um marco do início do chamado de Joseph Smith. Vocês podem ver os danos por si mesmo que foi causado ao templo. A trombeta do anjo Moroni caiu e, na verdade, parece que ela caiu na borda. Não sei se vocês conseguem ver isso. As pessoas têm passado por aqui durante toda a manhã para tirar fotos e testemunharem por si mesmos. O porta-voz da igreja disse que pequenas pedras caíram do templo. Há construções acontecendo aqui, mas a igreja disse que nenhum operário se feriu. Eu estava ouvindo o rádio local e escutei que havia tido um terremoto. Então dei a volta no carro e ouvi também que a trombeta havia caído da mão do anjo Moroni. Então vim aqui para ver enquanto decidia para onde iria seguir. O que você acha da trombeta ter caído? Sabe, é um pouco cômico, mas eu diria que simbólico. Talvez da tristeza do nosso tempo agora mesmo, à medida como as coisas rapidamente se moveram para fechar restaurantes e todas as outras. O que tem sido chamado de um denunciante financeiro acusa a igreja de mau uso de bilhões de dólares destinados para a caridade. Well, according to an article published by the Washington Post, Brian, a former employer of a church-ran investment company and whistleblower named David Nilsson sent a 74-page letter to the IRS accusing the church of stockpiling and misusing $100 billion
of tithing money. Hello, my name is Lars Nielsen, and I am neither a podcaster nor a YouTuber, but I have something that I feel I should say to the world. Lars Nielsen went public after his brother, a former investment manager for the LDS Church, filed a whistleblower complaint to the IRS, claiming a tax-exempt fund is hoarding $100 billion. But off to the side, not in this pyramid, is Ensign Peak Advisors. It is the, quote, reserve of the reserves. The Washington Post, which received a copy of the complaint, explains that the Ensign Reserve collects money tax-free with a nonprofit status. But of course, there's a catch, and that is that every dollar that goes into the organization must be permanently dedicated to a religious, educational, or charitable purpose. The Washington Post says, according to the complaint, the church typically collects about $7 billion each year in contributions from members. According to the Washington Post, the investment firm was using tithing money donated by church members for church operations. The Utah State Tax Commission says a nonprofit organization is founded on purposes like charity, science, and public safety. But the article claims between 2010 and 2014, the church's investment advisors pumped $1.4 billion into City Creek Mall and used money to bail out a church-ran insurance company. And the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints released a statement tonight saying, in part, the vast majority of these funds are used immediately to meet the needs of the growing church. They went on to say, over many years, a portion is methodically safeguarded through wise financial management and the building of a prudent reserve for the future. The church also says they welcome the opportunity to work with officials to address any other questions they may have. Quanto mais eu aprendo com a doutrina Mormon, menos eu creio que ela se alinha com a Bíblia. Isso é verdade, irmão Bill. O que você diz? Absolutamente, isso está correto. Um dos princípios básicos do mormonismo é que eles têm um ditado na igreja deles, o qual não é uma citação direta das escrituras, creio eu, mas é algo que eles ensinam, da doutrina deles, que diz, como Deus foi, o homem é, e como Deus é, o homem pode vir a ser. O objetivo e o propósito do que eles creem é um dia atingir a divindade. E isso está tão longe das escrituras que não pode ser a mesma coisa. Há muitas pessoas nas escrituras que queriam ser como Deus, e nenhuma delas acabou bem. Eles acreditam numa visão politeísta, porque há muitos deuses em muitos mundos, e se eles viverem de acordo com o livro deles, um dia serão exaltados à divindade, e lhes será dado um mundo para governarem. O que eles ensinam é que Deus era um homem comum, como você e eu, como já mencionamos no ditado que eles têm na igreja deles. Como Deus foi, o homem é, porque eles ensinam que num determinado momento Deus era um homem comum. E o planeta em que ele vivia era um lugar chamado Kolob. E por ele ter vivido de acordo com os seus princípios e suas crenças, e ter vivido uma vida perfeita, foi exaltado à condição de divindade e recebeu um planeta para governar. E esse planeta foi a Terra. Então Kolob é de onde ele veio originalmente, e isso é o que eles ensinam. E ele então populou a Terra tendo 2 filhos, Jesus e Lúcifer. Um documento publicado na página oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Igreja Mormon, revela os detalhes da conversão de Joseph Smith, ocorrida em 1834 nos Estados Unidos. De acordo com a versão revelada agora, Smith recebeu a visita do anjo por 3 vezes, com a mensagem de Deus para que ele quebrasse as regras vigentes e adotasse a poligamia. Daí em diante, ele passou a se relacionar com várias mulheres de uma só vez, com idades que variavam de 14 a mais de 50 anos, num total de mais de 40. Isso não é cristianismo. Mesmo que se empregue uma terminologia cristã e afirmam serem cristãos, eles na verdade não são. Eles acreditam que Cristo é um ser criado, um ser espiritual que era irmão de Lúcifer. E tem havido ocasiões em que as mulheres mormons são basicamente aconselhadas a deixarem seus maridos por eles não serem bons mormons. Uma vez que, de acordo com a doutrina deles, para a mulher ser chamada da sepultura durante a ressurreição, o marido ressuscita primeiro, e depois ele tem que chamar a esposa pelo nome. E se ele não foi um mormon bom o suficiente para ressuscitar, então ela não tem chance de salvação. É uma salvação totalmente pelas obras. Eu sinto pesar pelos mormons desse mundo. Eles precisam confiar em Jesus Cristo, não no Jesus do mormonismo, mas o Jesus Cristo da Palavra de Deus, aquele que morreu pelos pecados deles. É incrível o zelo missionário desta igreja. Todo homem dentro desta igreja tem que dar 2 anos no campo missionário.
Esta igreja começou com um homem chamado Joseph Smith. Então, ele diz que recebeu a visita de Deus o Pai e Jesus Cristo, e quando Deus o Pai e Jesus Cristo apareceu a ele, então disse que todos os credos eram uma abominação, todas as igrejas haviam apostatado e que ele iria restaurar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mais tarde ele estava orando e aí na casa dele apareceu um anjo chamado Moroni. Esse anjo disse para ele que no monte chamado Cumorah, em Palmyra, perto de Nova York, tinha lá umas placas de ouro enterradas. Joseph Smith então disse que foi atrás, foi buscar essas placas de ouro. E ele encontrou, segundo o relato da Igreja Mórmon, essas placas de ouro e em 1830 ele traduziu o chamado Livro de Mórmon, que é um outro testamento de Jesus Cristo. Joseph Smith, então, ele não conseguia traduzir aquele idioma inexistente, que era de uma língua do egípcio, do hieroglifo reformado, ele traduziu por intermédio do ocultismo. Além disso, o mormonismo ensina que Deus, o Pai, tem um corpo de carne e osso, que esse Deus, o Pai, desceu à terra, manteve uma relação física com Maria, daí nasceu Jesus. Logo, Jesus é o filho de uma relação física de Deus o Pai com Maria. Os mormons não creem que Jesus nasceu de uma virgem. Aliás, a Igreja Mórmon diz que Jesus era polígamo. Lá em Caná da Galileia aconteceu o casamento de Jesus. Ele era casado com Marta, Maria Madalena e a outra Maria. É incrível, os ensinamentos desta igreja são aberrantes. O sonho de todo mormon um dia é ser um Deus num dos planetas com as suas várias esposas, tendo vários filhos espirituais. Então o mormonismo apregou uma salvação universal e uma salvação por intermédio das obras. O mormonismo prega um outro evangelho. O apóstolo Paulo diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vindo, e vos anunciar um outro evangelho que, além do que temos anunciado, seja anátema. E o Senhor Jesus, ele disse, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos em pele de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os mormons são pessoas sinceras, são pessoas honestas, mas eles estão enganados com outro evangelho.